Bem-vindos a mais uma Astrologia da Consciência, semana do dia 20 a 26 de janeiro. Como você está sentindo essa temporada aquariana? Sol entrou em Aquário, domingo, e vem aí já nesse início da semana acompanhada de Plutão. A gente inicia a semana com Sol e Plutão em Aquário, gerando transformações profundas. Assim, não tem como não estar sentindo. Aquário, ele traz uma velocidade e um outro olhar que afeta todo mundo. Afeta o nosso modo de ser, afeta o nosso modo de viver em sociedade, as nossas relações de trabalho, esse avanço da tecnologia a todo vapor, e a tendência é a velocidade intensificar cada vez mais. E nesse contexto aquariano, as mudanças são realmente inevitáveis. Essa potência, esse ápice de energia a gente vai estar sentindo bem agora, por conta da conjunção Sol-Plutão, que é intensificado já na segunda-feira. É importante você olhar onde você tem Aquário no mapa, que vai ser a área mais afetada. Então, se você tem Sol, Ascendente, Lua em Aquário, ou a casa que você tem Aquário, realmente é a área que você passa por transformações profundas. E consciência para lidar com tudo isso é ter uma mente aberta, flexibilidade e estar congruente com você, porque não tem como evitar. O que eu percebo é a resistência vindo aí muito forte, eu percebo nos atendimentos, porque tá tudo mais rápido e as pessoas criam uma resistência, porque tudo que gera mudança, e às vezes mudança para melhor, porque dependendo do jeito que tá esse aspecto no seu mapa, é muito positivo, a gente tem a tendência inconsciente a querer se manter na dor. Então perceber se você tá criando resistência ou não. Tem um teste muito simples, que é perguntar, tá leve ou pesado? Tá leve ou pesado? E perceber como fica o seu corpo. Se fica leve, essa mudança é positiva para você. Muitas vezes essa mudança tá vindo do externo, então não tem como, não tem o que você fazer, de repente é a passagem de uma pessoa que você ama, é um trabalho que finaliza, é um ciclo que encerra. Outras situações você tem que tomar a decisão. Às vezes é mais fácil lidar com uma mudança que vem do externo, porque você não tem que decidir, você não precisa se posicionar. O mais difícil é você tomar a decisão. Se você estiver passando por uma situação que a mudança veio do externo, talvez a reflexão aqui é soltar, é o desapego. Se você está lidando com uma mudança que você tem que tomar iniciativa, pensa assim, o que de pior pode acontecer aqui? Porque às vezes a gente cria muitos cenários que não existem. O que está te prendendo naquela situação é o apego. Então, trabalhar isso, porque Aquário, elemento ar, ele trabalha muito com o olhar do coletivo e com o olhar da liberdade também. A liberdade de você ser a sua singularidade. Para ser sua singularidade, tem que sair do espaço do julgamento. Então, olhar para tudo isso. Um outro ponto que é importante trazer aqui é o seguinte: o próprio mapa do Brasil é ascendente Aquário. Ou seja, nós, enquanto nação, passamos por uma grande transformação. O avanço da inteligência artificial é um convite, ele vir acompanhado de um avanço também no nosso nível de consciência. Não sei se vocês já ouviram falar no termo o novo humano. O que é o novo humano? O novo humano é uma nova consciência. Uma consciência que você traz conceitos da transdisciplinariedade, onde eu posso integrar várias áreas do saber e uma complementar a outra. Quando eu falo, por exemplo, por muito tempo, a ciência excluía a espiritualidade, ou a espiritualidade queria excluir a ciência. E como que a gente pode integrar tudo isso? Isso é Plutão com Aquário, integrando as áreas do saber. Por muito tempo, o conceito da Organização Mundial da Saúde era ausência de doença. Hoje, é um novo conceito que a Organização Mundial da Saúde colocou, que não basta você ter a saúde com ausência de doença. Existe a necessidade do bem-estar físico, emocional, social e espiritual. E o que é o espiritual para o Aquário?
não é necessariamente uma religião. Tem muitas pessoas que encontram barreira nesse lugar da espiritualidade, sendo que o convite é um lugar do qual o seu sentido de vida? O que realmente é o seu sentido de vida aqui? Porque a gente fica correndo atrás do próprio rabo às vezes, mas qual que é o seu verdadeiro sentido de vida? Não ficar no automático ou o tempo todo resolvendo demandas externas. Então, uma hora eu quero trocar meu carro, uma hora eu quero comprar um jet ski, outra hora eu quero comprar outro apartamento, isso e aquilo. Mas tá, e qual que é o seu sentido de vida? O que você leva quando você sair daqui? Então, é refletir sobre isso. Aquário, ele não é tangível, é intangível, não é óbvio. É disso que eu tô falando. Todo esse conceito vai estar impactando em alguma área do seu mapa. E o que você vai fazer com isso? Energia básica que já começa na segunda-feira. E nesse contexto todo, astrologia é assim, né? São ciclos. Terça-feira, nesse contexto plutoniano, a Lua, ela começa um processo minguante de interiorização no signo de Escorpião. Fazendo uma quadratura com esse Plutão, olha que coisa maravilhosa, uma tensão logo de cara com esse Plutão. Isso intensifica os processos que você vai estar refletindo na segunda-feira. A orientação aqui é aprofundar mesmo, ter cautela com extremos. Pensa que no inconsciente coletivo todo mundo vai estar sentindo isso. E as pessoas não vão estar sabendo lidar. Ora, isso pode ser intensificado na bebida, na erotização, no controle. Então na terça, que é o ápice desse processo todo, porque a Lua vai estar minguante em Escorpião, fazendo uma tensão com o Plutão, que rege Escorpião, tem que ter cuidado. Cuidado onde você vai, cuidado com o estado alterado de consciência, beber demais, fazer confusão. Porque todo mundo vai estar sendo influenciado por essa tensão plutoniana e de não entender exatamente o que está acontecendo, de não perceber qual área realmente da minha vida que pede uma transformação. Dependendo do jeito que está o seu mapa, é a vida toda, são todas as áreas. Dependendo, pega todas as áreas, porque, por exemplo, tem um Sol ascendente em Aquário, mexendo no seu ascendente, por exemplo, vai mexer nos 4 eixos da vida. Mexendo nos 4 eixos da vida, que é ascendente, a casa dos meus relacionamentos, a casa da carreira e a casa da ancestralidade, mexeu todo o seu eixo. Você pode falar assim, tô sem chão. Agora, se você tem consciência do que está acontecendo, você elabora com mais sabedoria e consegue tomar decisões mais conscientes e equilibrar melhor tudo isso. E sair na frente, sem ter que ficar, às vezes, vivenciando um monte de desconforto para chegar onde você tem que chegar. Porque, infelizmente, a natureza, o ser humano, ele tem a tendência a se movimentar quando a panela estoura, quando a dor chega, quando a gente perde alguém. Mas tudo isso pode ser vivenciado de uma forma mais amorosa, de uma forma que você não precisa deixar estourar. E sempre quando eu reflito sobre não deixar estourar, e se estourar? Se estourar também tá tudo certo. Saber que você dá conta de lidar. Débora, o que eu posso fazer para lidar com esse processo de interiorização, de desapego, isso que está acontecendo na terça-feira? Tem alguma orientação? Eu gosto muito de falar dos banhos de floresta. Caminhar na natureza é uma maneira maravilhosa de estar ressignificando essa sensação. Tomar um banho de manjericão, sabe? Não sei como que faz o banho, me manda que eu explico. Mas é uma erva que ela equaliza tudo no seu corpo, por exemplo. Então tem o que fazer. Escrever o que você quer liberar. Eu sempre falo, lua minguante, tirar coisas da casa, sempre tem alguma coisa pra gente liberar. Um hábito. Eu vou dar um tempo sem comer açúcar, por exemplo, para sentir esse detox no meu corpo. Vários movimentos você pode estar fazendo, tanto no nível físico quanto no nível emocional. E aí você que vai sentir o que cabe. Porque não tem certo ou errado e não tem uma fórmula ou um ritual para isso. Você sabe seu ritual, você tem que seguir o seu saber. Então, também trabalhar esse espaço. Aquário é sobre isso, confiar no seu saber. Você vai perguntar para uma pessoa, você vai ver um guru, como que é? Não, você tem o seu saber, não tem certo ou errado. Tem entender e perceber o que faz sentido para você. Quarta-feira, a Lua faz um bom aspecto com Saturno, nosso querido planeta do tempo, da organização, do planejamento, fiscal. A polícia chegou, né? Então, quarta-feira tá um aspecto legal, favorável. Como você pode aproveitar essa influência?
É o foco, a organização, a disciplina, ou seja, sempre aquilo na astrologia. A gente vai fazendo tipo um U, aqui a gente já tá saindo, cíclico. Então, aqui você se reorganiza na quarta-feira, pausa, respira, toma nota das prioridades que faltam da semana, ajusta, se centra e vai. É mais ou menos isso a quarta-feira. Um dia que tá legal também para marcar reuniões, trabalho de comunicação, com menos influência aí do ápice que foi o início da semana e das questões emocionais. Porém, toda semana é período de lua minguante, então isso traz uma introspecção. É acolher, tá tudo bem. Quinta-feira, a palavra-chave é ação e tomada de decisões. Aumenta a velocidade das coisas na quinta-feira. Marte, que é o planeta da ação, faz um aspecto com Urano, que ele é rápido, é um planeta rápido e é um planeta mais disruptivo, ele é mais inovador. Então, perceber na sua vida onde precisa de um movimento, aonde precisa de uma ousadia. É mais que precisar, porque quando a gente fala do termo precisar, no inconsciente estamos na falta. Parece que você precisa porque está faltando alguma coisa. Então, a palavra na verdade é que consciência que se requer aqui de inovação. Onde cabe eu ser mais ousado? E vai, porque Urano ele traz esse time, ele acelera e ele dá ação. O ritmo tá legal na quinta-feira, só vai. Só vai também requer uma consciência aqui, que é a impulsividade. Porque o Marte e Urano, como é muito rápido, um ponto cego é o excesso de impulsividade. Então, a ousadia, mas uma ousadia com presença, uma ousadia alinhada com o que você pensa, sente e acredita. Não no escuro, não no calor da emoção. Esse é um ponto importante aí para frisar com relação a Urano e Marte. Mas Débora, como que eu mantenho a presença? É respirando e perceber que o excesso também de ação, sem respirar, sem estar consciente, também é uma rigidez. Porque você vai, não, tem que ser assim. Não. Lembrando que para lidar com todas essas mudanças é a flexibilidade. Se você não tem um bambu em casa, bambu é uma planta que remete a essa sabedoria da flexibilidade. E também das raízes que são extremamente profundas. Não é só sobre fazer, é sobre as raízes também que você está colocando. Porque senão você fica muito na superfície da ação e não aprofunda em nada. Então observa isso, leia sobre essa metáfora do bambu que traz muitos insights aí para você poder viver esse aspecto de quinta-feira na melhor vibração, na melhor consciência. E como eu falei, sexta-feira, a energia do U vai subindo, a expansão na sexta, a Lua ingressa em Sagitário. Lembra que Sagitário é a seta, o alvo. Então, para onde você vai colocar essa seta agora? Onde eu quero expandir? Onde eu escolho expandir? O querer também, você vê como é o vício da linguagem, né? Eu trouxe o querer, depois eu substituí pela escolha. Querer também é uma palavra que remete à falta, à carência e que está na nossa programação. Onde eu realmente escolho expandir? Que curso que vai criar mais possibilidades para mim? Viagens, final de semana, um final de semana super legal para você fazer uma viagem que faça sentido para você, uma viagem com mais significado. Nesse contexto sagitariano, que é esse arquétipo da seta, que está trazendo também esse olhar visionário com um convite a uma nova visão, que é o novo humano, esse contexto aquariano que está no início da semana e que vai acompanhar a gente aí por uma boa temporada, já que Plutão é um marco geracional. Então, olha para isso e se divirta e busca alegria, porque a partir de sexta-feira temos essa influência sagitariana, que Sagitário, o lema é não ficar parado, vai, se jogue. Sábado aí, caminhando para o fim da semana, atenção com excessos de expectativas. Vênus, planeta do relacionamento, tá com uma tensãozinha com a Lua. Essa tensão, quando a gente fala de Vênus tensionada, ela gera às vezes um processo de iniciar processos de carência, de melancolia. Aí você cria um excesso de expectativa num relacionamento, numa amizade, não fala, não verbaliza, aí já joga pro outro, o outro já recebe com reatividade, vira aquela confusão. E aí a gente perde tempo de vida, né? Porque a vida é muito rápida pra gente ficar também gastando energia num sábado que é para ser regenerativo. Então, assim, calibre as expectativas no sábado.
E finalizando a semana, essa questão dos relacionamentos, ela continua no domingo, que é importante prestar atenção com os excessos de expectativa, quando você transfere muito para o outro. E geralmente o excesso de expectativa, ele vem acompanhado de ilusões, de confusões mentais, que podem ser intensificadas no domingo, porque Netuno está em uma tensãozinha com a Lua. Então, é perceber assim, o que verdadeiramente é real, qual evidência eu tenho do que eu estou entrando numa paranoia. Então vai para as evidências antes de sair fazendo confusão, antes de levar e transferir a sua confusão emocional para o outro. Isso vale para amizade, relacionamento afetivo, relacionamentos familiares, porque a gente começa o final de semana numa energia super gostosa da Lua em Sagitário que se mantém no final de semana. Só que ao mesmo tempo tem essas questões, que se você tiver no embalo de um final de semana gostoso, se você estiver bem com você mesmo, essas tensões não vão nem chegar a acontecer. Pelo contrário, essas tensões elas podem gerar às vezes conversas maduras, insights construtivos, pode gerar um convite de você trabalhar mais a escrita, a intuição, a criatividade. Porque às vezes esses desconfortos, você fala assim, nossa, eu vou escrever um texto, vou compor uma música, de repente se você toca aí um violão, vou tirar umas fotos diferentes aqui. E tira umas fotos da natureza. Você tem a oportunidade de ter insights maravilhosos numa conversa, tomando uma cervejinha lá, um vinho no final de semana, no sábado, mas que não gere uma treta, e sim algo construtivo. Então tudo depende de como você estiver vivenciando todo esse convite que inicia na sexta-feira da Lua em Sagitário. Mas, no geral, toda essa influência de Plutão do início da semana, ela marca a semana. Então, o tema central, a tônica da semana, são as mudanças. O olhar e a nova visão do novo humano para essas mudanças. E perceber que o aprendizado nosso enquanto humanidade é realmente integrar um sentido para as coisas e não sair num lugar de automatização. Automatização de tomadas de decisões, ou automatização de um comportamento, ou de querer agradar alguém, ou de nem estar refletindo sobre tudo isso. E aí, nesse momento, é a hora que você buga aqui, né? Mas, enfim, a finalidade desse vídeo é contribuir com vocês para uma maior percepção da vida, um olhar de saúde integral, integrando corpo, mente e alma, corpo, mente e coração, ou, como você preferir, chamar essa parte do sutil, coração, alma, espiritualidade, sentido de vida, mas é integrar tudo isso. Para você que está chegando aqui hoje, se inscreve no canal, deixa seus comentários, eu gosto de saber se está fazendo sentido para vocês esse vídeo, e ativa o sininho para você poder receber as notificações dos vídeos que eu vou colocando aqui. Um beijo no coração, uma excelente semana!